Hoje eu vou falar sobre o antigo canal do Zimmerismo que eu tive. Eu sou o Vídeo Zimmer e seja bem-vindo ao vídeo. Acontece o seguinte, eu tive um canal antigamente que era Ciência e Ceticismo. Naquela época eu achava que era importante ter um canal assim para esclarecer as pessoas, principalmente lá do ateísmo, tinha gente que não conseguia mais acreditar e precisava de um apoio. Depois eu descobri que tinham canais muito melhores que o meu, muito mais sofisticados, com muito mais conhecimento técnico. E eu comecei a desistir daquele canal. Eu também tinha um canal sobre lei da atração, que não era bem isso que eu queria. Infelizmente eu tive muita vontade, eu queria realmente muito fazer o canal crescer. Uma pessoa divulgou ele para mim, e ela falava muito, né, lei da atração. E aí todo aquele público que veio ali queria só aquele conteúdo, relacionamentos e tal. E não era exatamente isso que eu queria. Eu achava que a vida era mais do que casamento. Eu tinha outras coisas para falar e o canal morreu. Então, depois eu criei esse canal, que é o Andarilho de Saber, que eu criei porque eu morava no outro lado da cidade, minha cidade que eu moro é dividida por uma BR, e eu estava fazendo tratamento dentário, e morava bem no começo de um bairro muito bonito, que tem pouquíssimo movimento no rádio expediente, e o dentista ficava exatamente no outro lado. Então eu fiz o Andarilho no Saber, porque eu fazia vídeos enquanto eu ia para o consultório. Eu já tinha um pau de selfie e tal, fazia vídeo na rua, Andarilho de Saber. Porém, o tratamento deu tudo errado, depois eu tive que ir para outro dentista. Fiquei todo o ano 2024 sem dente, ainda estou com esse problema aqui, que a fala ainda está um pouquinho complicada. E eu resolvi, eu ia criar um outro canal, até criei, mas aí comecei a mudar o conteúdo desse canal, na medida que a voz foi retornando. Eu ia postar vídeo até que a voz ficasse boa, então eu ia passar para outro canal. Como a voz está demorando muito para ficar 100%, e esse canal começou a crescer, pequeno, pouquinho, mas começou a crescer, e eu comecei a mudar o conteúdo, e resolvi, então, por enquanto, manter esse canal. Pode ser que no futuro, talvez eu mude o nome, né? Então, hoje eu quero que esse canal, ele se pareça um pouquinho com o antigo canal do Zimmerismo, onde eu fazia ciência e ceticismo. Hoje eu quero focar mais no lado do comportamento. E o comportamento envolve crenças, sexualidade, são dois assuntos que dão muito problema na cabeça das pessoas. Causou na minha, causou de outros. E a ideia do canal aqui, então, hoje é mostrar os meus estudos. Tudo que eu vou mostrar no canal é fruto de anos de estudo, de pesquisa, de análise, não é uma coisa assim de um dia para o outro. Eu me lembro uma ocasião, eu expliquei para a pessoa como é que funcionava uma coisa, ela, não, mas eu acho, não, o que você acha não importa. Então não coloca nos comentários aqui o que você acha. Tá, você acha baseado no quê? Você estudou, você pesquisou? Não, então você acha, eu acho que a Terra não é plana. Tá, mas baseado no quê? Né? Claro, se você olha para o Sol, a gente deduz sim que o Sol se movimenta e não a Terra, né? Mas estudos provam que não, que é o contrário. Então, a ideia desse canal é mostrar os meus estudos. E, por exemplo, eu comecei, vamos botar aqui, com esse livro, O Poder Infinito Somente, Padre Altruizan, e assim eu fui indo dentro da autoajuda, e até que eu cheguei, por exemplo, a filosofia. Aqui nós temos Kant. Esse livro não é da autoria do Kant, é da Jenny Kenneler. Tem também aqui o Pense em Riqueza. Então, vamos dizer, eu não estou contestando nenhum desses livros. Todos esses livros têm umas pequenas verdades. Cada conhecimento desse, eu fui pegando essas pequenas verdades e colocando na minha vida. Obviamente que depois de todas essas leituras, eu conversei com inúmeras pessoas, inclusive fui amigo de um ex-padre, teórico, historiador, eu fui amigo de professor de religião, de outras pessoas, professor de filosofia, psicólogo, pesquisador de todas as áreas, né? Então, quer dizer, tudo isso eu fui juntando e fui colocando no meu conhecimento. E a minha ideia era sempre ajudar as pessoas. A autoajuda funciona? Funciona, mas não da maneira mágica como ela é vendida. Por exemplo, a oração funciona. Se eu orar por alguém, essa oração não funciona. Já foram feitas pesquisas científicas provando que não funciona. Agora vamos supor, vamos imaginar por uma entrevista de emprego. Eu estou nervoso. Então eu oro para mim. Eu me dirijo ao ser imaginário lá de minha preferência, né? E eu oro para esse ser. Isso ajuda, por quê? Porque no momento que eu oro para esse ser, eu acredito que ele vai me ajudar de alguma forma. Então, se ninguém estava me ajudando agora, pelo menos na minha cabeça, eu tenho alguém que me ajuda. Isso faz com que eu me desligue um pouquinho daquela preocupação da entrevista e eu relaxe. Então, isso ajuda, mas não que aquele ser está me ajudando. O meu ato me ajudou. É a mesma coisa, por exemplo, há muitos anos, eu tinha 16 anos na época,
eu estava sozinho em casa durante a noite e deu uma tempestade. E naquela época tinha umas lâmpadas que você, vamos pegar um, deixa eu ver se não aparece mais aqui não, tinha umas lâmpadas aqui, ó, e você tinha uma coisinha aqui para ligar e desligar a lâmpada, tinha mas aqui que fosse a lâmpada e foi aqui. Porém, esse negócio estava tudo quebrado e a gente não podia desparafusar aqui, então você soltava a lâmpada, desparafusava um pouquinho, ficava ligado. E eu fui desparafusar a lâmpada e encostei e eu levei um choque. Assim que eu levei um choque, claro, o dedo soltou porque não estava firme, eu esqueci totalmente a tempestade, eu estava tremendo de nervoso e relaxei completamente. De repente eu pensei, nossa, eu parei de tremer, tudo por quê? Claro que o choque fez com que eu esquecesse a tempestade, né? Então, quer dizer, a oração vai fazer exatamente isso, você vai se desligar daquilo e você vai passar a você confiar mais, se tornar mais confiante e de repente até você seja aprovado, talvez por isso, que se talvez não tivesse acontecido isso, você não teria sido aprovado, né? Só que a pessoa coloca todo o poder na oração, como se a oração ou aquele ser tivesse feito tudo por você. Não, ele não fez nada por você. Uma ocasião eu conheci uma grande jornalista, acho que foi da TV Cultura, ela estava estreando aquele programa, e nossa, eu achei muito legal a maneira que ela falava, que ela fazia as coisas, e na época ainda não existia Instagram, o YouTube era muito pequeno ainda, e eu fui no Facebook, consegui achar o perfil dela. Aí ela dizia assim, se não fosse Jesus, eu não teria nada, eu não seria nada do que eu sou. Quer dizer, ela atribuía todo o talento dela a Jesus. Não, ela era talentosa. Como eu falei, nessa oração você vai fazer uma oração para você pegar confiança. Agora, se você atribui todos os poderes àquele ser, daqui uns dias, de repente, você vai começar a fracassar, porque isso não vai funcionar sempre. Você tem que estudar, você tem que se preparar para pegar confiança, né? Eu fui um jovem que tive muitos problemas na infância, problemas emocionais, porque eu tive problemas com a minha mãe, então, e graças a isso eu sofri traumas que me destruíram emocionalmente. Então foi a leitura, a reflexão, conversa com pessoas preparadas. Eu nunca conversei assim com qualquer pessoa sobre meus problemas. Eu sempre procurei pessoas que tinham alguma maneira de me ajudar. Professores, teve um pastor da igreja luterana que eles têm uma formação muito boa. Hoje já não é mais tanto, eu já conheci uns pastores já nem tanto, nem muito mal preparados, mas naquela época eram pessoas muito bem preparadas, até normalmente eles iam estudar um pouquinho mais velho, já hoje eu acho que eles são muito novos. Você tem essa ideia hoje que você tem que se formar muito cedo, e você não faz a mínima ideia se realmente que aquela formação é isso que você quer para você, e isso atrapalha muito, né? Então eu quero que esse meu canal aqui seja um reflexo da minha pessoa, daquilo que eu estudei. Até eu vou contar um episódio que quando eu conheci minha mulher, ela tinha um comportamento estranho, às vezes dizia assim, vamos sair, vamos ficar em casa. Ela, tanto faz. Tá, a gente sair, você quer esse refrigerante ou aquele outro, tanto faz. Tudo é respondido por tanto faz. Diz que você não tem gosto, não tem opinião, né? Ah, porque eu não quero ofender. Então, se você me pergunta se eu quero café, você pergunta que é com açúcar ou sem açúcar, se eu disser o que eu quero, eu estou te ofendendo? Não, eu só estou mostrando o que eu gosto. Então, por exemplo, você nunca diz o que você quer. Eu não te conheço, não tem como te conhecer. Vamos supor, um dia eu quero te agradar. Como é que eu vou te agradar? Se todas as respostas são tanto faz. Quer dizer, qualquer coisa tanto faz. Então, não, você tem que ter uma postura, você tem que ter uma personalidade, você tem que se impor com respeito, claro. Por exemplo, no ano passado, faleceu um colega meu, ele era o guarda do dia, e eu trabalho na prefeitura, eu sou concursado, eu sou guarda à noite. E aí eu comecei a fazer o intervalo do almoço dele, das 12 às 14, e comecei a vir um pouco mais cedo à noite. Em vez de 21 horas, eu comecei a vir às 18. Por isso se tornou muito cansativo. Eu estava ali há 3 meses e ninguém solucionava nada. Aí eu falei para o meu chefe, a partir de tal dia, eu não vou mais trabalhar no intervalo do almoço. Está muito cansativo e eu não tenho obrigação. Digo, a chefe anterior, nesse caso, ela colocava o estagiário, que tinha estagiário, então ela combinava. O estagiário vinha mais tarde, ficava no intervalo, pode ficar tranquilo que eu vou resolver o problema. Mas eu falei isso com firmeza, mas com respeito, né? E ele então me atendeu. Aí como eu estava pedindo férias, depois eu falei para ele, se você me der férias tal dia, então eu trabalho nesse horário do meio-dia até o dia das férias. Então você não precisa se preocupar. Tá, legal, gostei da sugestão. Então, quer dizer, se você quer colocar um comentário que você não concorda e tal, porque de repente, ou porque você não concorda porque você não estudou ainda o assunto, a maioria dos comentários são que a pessoa não estudou, e a grande maioria das pessoas não querem saber. Por exemplo, esse dia eu fiz um comentário num vídeo, aí uma pessoa disse assim, mas eu li a Bíblia e daí sim, você leu a Bíblia, né? Só que desde 1984 eu estudo a história da Bíblia, eu estudo a história do cristianismo e a história do catolicismo. Você acha que você sabe mais do que eu só porque você leu a Bíblia?
Aí uma outra moça disse, deixa esse idoso aí falar sozinho, vamos nós continuar com a nossa fé. Quer dizer, elas estavam totalmente erradas no que elas estavam falando, e a única coisa que eu queria dar uma orientação para elas. Mas elas não queriam uma orientação, elas queriam continuar com a fé delas. Se for esse o teu caso, você não tem nenhuma obrigação de comentar no meu vídeo, não tem nenhuma obrigação de se inscrever, de continuar assistindo os vídeos, você pode simplesmente sair. Eu, por exemplo, uma ocasião eu conheci um cara que ele, Thiago, não me lembro agora, Thiago, mas é Thiago alguma coisa, ele era totalmente conspiracionista. Nossa, é uma doideira os vídeos dele, né? E eu coloquei no vídeo assim, vamos apontar 3 pontos onde você foi burro. Onde você foi burro, eu botei. Só que depois eu comecei a assistir outros vídeos dele, entendi que não, ele não foi burro. É que na verdade a crença dele, na concepção dele, ele acreditava naquilo. Então não foi realmente um ato de burrice. Mas eu não ofendi ele, eu falei, vou botar 3 pontos onde você foi burro. Que na verdade eu tinha um conhecimento muito superior dele, só que a visão dele era realmente conspiracionista. E depois a gente descobriu, muita gente falou que eu conhecia ele, que na verdade ele não acreditava naquilo, aquele canal era só para vender treinamentos e ganhar dinheiro. Tanto é que quando ele conseguiu vender muito treinamento e conseguiu ganhar muito dinheiro, o YouTube começou a bloquear os vídeos dele, porque eram realmente muito absurdos. O que ele fez? Ele falou, pessoal, está muito difícil aqui, então era um desejo meu me isolar, eu não vou mais postar vídeos, e sumiu. Porque ele não estava interessado com aquele conteúdo. Ele usou aquilo apenas para vender treinamento e ele ganhou muito dinheiro. E acredito que hoje ele vende treinamentos ainda sem estar no YouTube. Ele deve ter desenvolvido uma plataforma, alguma coisa, né? Então, aí, muitas vezes você tem que perguntar o seguinte, aquela pessoa que está te ensinando, qual é o interesse dela? Por exemplo, uma vez eu falei para uma colega sobre as bobagens assim, dos evangélicos, e ele falou assim, faz 11 anos que eu frequento a igreja de Universal, nunca vi nada disso. Claro que não. Alguma vez você pensou que o pastor podia estar errado? Ele, realmente, eu nunca questionei, eu acreditei em tudo que ele falou. Então começa a questionar, começa a ler a Bíblia, começa a comparar, começa a ler outros livros. Porque a pessoa fala às vezes, não, mas eu li a Bíblia e a Bíblia é verdadeira. Tá? Como é que você sabe que a Bíblia é verdadeira? Vamos imaginar, daí eu falei para essa pessoa, vamos imaginar que você queira saber se eu sou honesto. Para quem você vai perguntar? Para mim? Não. Eu nunca vou dizer que eu não sou honesto. Você tem que perguntar para os meus amigos, para as pessoas que eu trabalhei, para as pessoas que me emprestaram dinheiro, para as lojas que me venderam fiado. Essas pessoas, sim, elas vão comprovar se sou honesto ou não. Então não é lendo a Bíblia que você vai ver que a Bíblia é verdadeira, mas lendo livros de história, acompanhando historiadores. Então se você quer se aprofundar no tema de estudo da Bíblia, eu te recomendo os canais. Por exemplo, Juliana Cavalcante, ela é historiadora. Tenda do Necromante, o do Oswaldo é teólogo, tem o Verdades Ocultas da Bíblia, né? São canais assim que têm informação, são pessoas que têm formação. Eu sou apenas um pesquisador, autodidata, eu não tenho formação superior. Mas o canal aqui é tudo que eu li, a minha opinião, e de forma nenhuma eu estou querendo convencer você a acreditar no que eu acreditei. Eu nunca falo para a pessoa, deixa de ser ateu. Não, porque isso não é uma coisa que você consegue ser de um dia para o outro. Ser evangélico você consegue. Às vezes o primeiro probleminha que você tiver, alguém te fala de Jesus, você se empolga, acredita e pum, você virou evangélico. Mas para você deixar de ser evangélico, eu conheço muitos canais que fazem com pessoas, pessoalmente, que deixaram de ser evangélico, eles demoraram muito, porque eles começaram a entender que a coisa não funcionava muito bem, né? E tem um canal chamado Questionando Crenças, infelizmente ele não posta mais vídeos, e ele disse que ele foi espírita durante 20 anos, acho que pelo menos durante 3 anos ele começou a ver que aquilo que eles faziam no centro espírita era só um trabalho mental, é fantasia da cabeça dele. E aí, de repente, ele começou a criar coragem para testar aquilo, colocar os testes dele em prática, e viu que realmente era só, ele inventava uma bobagem, dizendo que ele estava vendo um espírito ali, e aí todo mundo via também e começava a descrever o espírito, sendo que na verdade ele não estava enxergando nada. E ele disse assim, nunca vou falar quem são as pessoas, que são pessoas conhecidas, são honestas. Então o religioso, esse fanático, ele nem sempre é desonesto. Os pastores sim, a grande maioria dos pastores evangélicos eles são desonestos. Eu conheço muitos deles e eles são bem claros que eles querem dinheiro. Mesma coisa agora teve acho que é De Leone, como é que é, uma influencer que foi lá no Congresso, porque ela divulga, acho que o Tigrinho. Eu perguntei para minha filha, mas esse jogo é ilegal? Ela, não. Mas é antiético. Tá, mas se for antiético, o que eu tenho a ver com isso? Quer dizer, eu estou apoiando ela? Não, eu só estou achando que estão acusando a pessoa errada, né? Dizem que ela falou, se você não quer que eu divulgue isso, por que você não proíbe um jogo? Por estar na mão dos deputados, por que não proíbe o jogo? Agora, só porque é antiético, mas antiético, o que é antiético? O que é a vontade de Deus?
Muitas pessoas falam, mas você não está seguindo a vontade de Deus. Tá, mas o que é a vontade de Deus? É sempre aquilo que você concorda. Começa a prestar atenção. Olha naquelas pessoas que falam a vontade de Deus. Vê se ele fala alguma coisa com qual ele não concorda. Por exemplo, se esse sujeito matar uma pessoa e foram prender ele, pega a Bíblia, está lá no Antigo Testamento, Deus derrubou o muro de Jericó para que os inimigos fossem mortos. Ele vai dizer, não, ele é meu inimigo, Deus deu o exemplo que ele derrubou um muro para que eles fossem mortos, por que eu não posso matar o cara? Agora vamos supor que esse assassinato seja um parente dele. Aí ele não vai mostrar essa passagem. Então, quer dizer, a vontade de Deus é sempre aquilo que você concorda, nunca algo que você não concorde, né? Então essa é a ideia aqui é expor as coisas que eu estudo, mostrar minha pessoa, mostrar quem eu sou, mas nunca impor, eu nunca vou impor nada. E eu gostaria que você também nos comentários não fizesse isso. Se você for postar um comentário que seja ofensivo, eu vou deletar, de repente vou te bloquear, mas o bate-papo é saudável e você deve sim, se você tem alguma dúvida, discordar, mas nunca diga, mas eu acho. Não, nada do que eu falo aqui é eu acho, é fruto das pesquisas, da minha conclusão. Agora, se você diz, eu li tal livro e achei tal coisa, tudo bem. Agora, se você não leu nada e acha que sabe tudo, então, com licença que eu não vou te respeitar. Mas aquela pessoa que tem conhecimento, que tem vazamento, sim. Por que eu parei de fazer realmente um canal só sobre ateísmo? Porque tinha pessoas muito melhores do que eu, com uma formação muito melhor, que tinham dados infinitamente superiores aos meus, então não, calma. Tem gente melhor aqui, deixa então falar só comportamento e a crença faz parte do comportamento. Então, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo, espero que você tenha compreendido, entendido, e comente de forma respeitosa, que eu também vou te respeitar. Então, gratidão, até o próximo vídeo.